Ai, meu pai amado, vamos nessa que tá uma beça, né, minha gente? Bom dia para vocês, ou boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo isso daqui. Para mim é bom dia, ainda estamos de manhãzinha. Vamos começar mais esse vídeo. Faz tempo que eu não faço um vídeo para vocês, mas também foram semanas agitadas, né? Fechando nota de vocês. Tive também reunião com o pessoal da Secretaria da Educação, uma semana inteira, o dia inteiro reunindo. E ao longo dessa última semana aqui, a gente fez o conselho de classe de vocês, né? E logo menos as notas de vocês vão ser divulgadas. Aqueles que tiraram nota azul, parabéns. E aqueles que não tiraram, corre atrás que a gente vai precisar fazer uma recuperação, certo? Vai dar tudo certo? Eu espero que dê. Depende de vocês também fazer isso acontecer, tá? Na aula passada, ou nas últimas aulas, a gente falou sobre consumismo. Pelo amor de Deus, gente, consumismo e não comunismo, tá bom? Não confunda na hora de ler. Consumismo, não comunismo. Tá? Mas, mesmo assim, a gente falou de Karl Marx, a gente falou de Antônio Gramsci com relação à visão deles com a cultura, sobre a esfera cultural. Não vou voltar aqui, dá uma olhada nos vídeos que eu já fiz e mostrei para vocês. Falamos também na aula passada sobre indústria cultural, então a gente viu as ideias do Adorno e Horkheimer sobre a criação da indústria cultural numa Alemanha nazista, certo? Numa indústria que serve para manipular a vontade das pessoas. Falamos um pouquinho disso daí. E na aula passada, para finalizar, eu pedi para vocês verem um vídeo do ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, tá? Um vídeo de 10 minutos com uma entrevista com ele, que eu achei bem interessante, na qual ele fala sobre o consumismo. Eu gosto muito dessa fala porque ele vai dizer para a gente que, na verdade, a gente não compra as coisas com dinheiro, a gente compra as coisas com tempo de vida. Como assim, né? Vamos voltar a essa ideia. Quando você tem o primeiro emprego, quando o jovem ele tem o primeiro emprego, a primeira coisa que a gente pensa é no que a gente vai comprar. Eu me lembro quando eu tive meu primeiro emprego e o que eu comprei pela primeira vez. Mas a gente pensa no que a gente vai comprar. Eu posso querer comprar um celular novo, eu posso comprar um tênis ou aquela blusa. Tá? E a gente compra, e legal, tudo bem, não tem problema nenhum. Com o passar do tempo e da idade, a gente vai querendo coisas mais caras. Então, eu quero um carro, eu quero uma casa. E essas coisas mais caras, elas vão exigir cada vez mais um sacrifício maior de vida nosso. Então, se eu quero comprar logo um carro, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer hora extra. Se eu quero comprar logo uma casa, eu vou fazer a mesma coisa. Juntar dinheiro. E quanto mais dinheiro, mais rapidamente eu compro a minha casa. Ou o meu carro. E isso é interessante. Porque eu vou ter que fazer um sacrifício de vida. Eu vou fazer hora extra. E nesse tempo que eu estou fazendo hora extra, eu poderia estar jogando futebol com os meus amigos, ou estar no cinema com a minha namorada, ou eu poderia estar descansando ou com a minha família. Eu poderia estar aproveitando a minha vida, mas não, eu estou trabalhando. Então, quando eu estou trabalhando e eu não estou aproveitando a minha vida, eu estou fazendo um sacrifício de vida, coisa que eu falei para vocês já algumas aulas lá atrás, né, quando a gente falou de utopia, de ideologia, de alienação. Eu estou fazendo um sacrifício de vida. Para quê? Para que eu possa consumir mais. E é o que o Mujica fala, eu não pago aquele carro, eu não pago aquela casa, eu não pago aquilo que eu consumi com dinheiro. Eu pago com tempo de vida. Eu poderia estar vivendo, mas eu estou trabalhando para poder consumir. Consumir coisas que muitas vezes são desnecessárias, não é mesmo? E olha, isso é interessante. Por que eu consumo demais? Para eu me satisfazer, mas para eu consumir, eu deixo de viver, certo? Então vamos trabalhar um pouquinho isso daí. Vamos dividir aqui, vamos compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui a tela com o Pepe Mujica, que ele vai falar sobre isso, sobre esses sacrifícios que a gente faz na vida, para a gente poder consumir cada vez mais. Eu pago com a minha vida aquele carro que eu comprei, né? Enfim, isso é triste. Mas, olha só, nós temos esse texto aqui, que eu gostaria de trabalhar com vocês, o consumismo na sociedade contemporânea. Vamos aumentar ele um pouquinho aqui. Tá? E esse texto vai dar a base do nosso estudo nas próximas aulas. Tá? Eu gostaria que vocês lessem ele. Para isso, vamos ver os tópicos aqui, básicos do que a gente vai ver nessa aula e na próxima.
O presente texto pretende fornecer um material teórico para a questão contemporânea do consumismo. Vamos pensar então o consumismo e não o comunismo. Tá? Para tanto, a linha de argumentação desenvolvida vai ser a seguinte, bem fácil, é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Com a modernidade, assistiu-se a uma intensificação do processo de individualização. Como aconteceu esse processo de individualização? Junto a isso, houve uma destradicionalização da vida, que implicou em mudanças decisivas no que se refere ao situar-se do indivíduo no mundo. Então, veio a modernidade. O que é essa modernidade? Eu saio, tá, do feudalismo e vou para o capitalismo. Tá? É esse processo de modernidade. Tá? No capitalismo, nós somos sujeitos mais individualizados. Por quê? Houve um processo de destradicionalização da vida. Como assim? Destradicionalização. A tradição que a gente tinha antes, essa tradição que exercia influência muito grande na nossa vida antes, hoje exerce influência muito menor. A religião, por exemplo. Tá? A religião ela exercia uma influência muito grande na época da Idade Média e hoje não exerce mais tanta influência. A partir do momento em que a religião ela deixa de exercer tanta influência, tá? Eu começo a ter novas mudanças na nossa vida. Como assim? Nós acabamos nos individualizando muito mais. Se antes eu vivia uma vida voltada para a religião, para Deus, hoje nem tanto. Eu tenho uma vida voltada mais para quem? Para mim. Tá? Vamos pensar, por exemplo, aquela senhora, uma senhora que acredita muito na religião. Eu vou lá e convenço ela de que religião não existe. Putz, eu destradicionalizei a vida dela. Essa senhora que já não acredita mais na religião, o que ela vai fazer? Ela vai voltar-se para os próprios prazeres. Ela vai voltar-se para si mesma. Como assim? Sujeitos mais individualizados no capitalismo hoje, que perderam a tradição, a influência da tradição na própria vida, elas perdem também as suas referências, a referência religiosa, por exemplo. E acaba se vendo em uma situação de impasse. Se a religião, se Deus não existe mais, o que eu faço da minha vida? Não é isso mesmo? E agora? O que eu vou fazer? Pensa essa velhinha. Passou 80 anos frequentando a igreja. Provou-se para ela, faz de conta, convenceu-se ela de que religião não existe, que Deus não existe. Ela vai ficar perdida, não vai? Então vai surgir o quê? Essa situação de impasse, de incerteza, de insegurança. Tá? Esse estado ele é ruim, ele vai gerar desconforto na gente. Putz, o que eu vou fazer agora da minha vida? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim lá no futuro? Esse desconforto faz a necessidade, surgir essa necessidade de criar de algum modo uma outra referência. Que referência vai ser essa? Já que as referências tradicionais elas se enfraqueceram, tá? Começa a se ser tomado uma referência como referência ao próprio eu indivíduo. Se Deus não existe, se a religião ela não existe mais, eu vou satisfazer os meus próprios prazeres. Poxa, peraí. Eu acreditava muito na religião, mas se Deus não existe, eu poderia ter bebido muito mais, eu poderia ter transado muito mais. Então, eu vou fazer isso agora. Então, olha só, quando eu falo, parece besta esse exemplo, mas quando eu falo, eu vou beber muito mais, eu vou transar muito mais, eu estou pensando no quê? No eu. O eu sem levar em consideração aos outros. Então, eu tenho o quê? Resume-se o quê? Os meus gostos, eu vou satisfazer os meus próprios gostos, as minhas próprias necessidades, os meus próprios prazeres, sem levar em consideração o outro, sem levar em consideração a sociedade, sem levar em consideração a religião. A religião ela faz a gente pensar muito no próximo, não é? Se eu perco a influência religiosa de vista, eu vou focar apenas no meu próprio prazer. Tá? Eu vou, transar mais, eu vou beber mais, eu vou me satisfazer mais, deixando de lado a outra pessoa, deixando de lado a sociedade, os outros. Tá? Se essas são as novas referências, o eu, o meu prazer, as motivações pessoais irão no sentido de atender às minhas necessidades, a satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos. Para tanto, então, esse sujeito ele vai viver em grande medida com o objetivo de adquirir objetos e serviços que o satisfaçam. Então, eu vou me satisfazer como pessoa. Ó, o caminhão aí passando da música, né, para atrapalhar a aula. Que beleza. Esperar passar, porque eu não vou gravar esse vídeo de novo não, filha da mãe.
Vou até dar um corte aqui, talvez sim ou não, na hora de editar, né? Vamos esperar um pouco. Religião, tá vendo? Passa, por favor, eu quero continuar o vídeo. Tá indo embora? Como diria Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Mas, ok, beleza, vamos continuar, né? Se essas são as novas necessidades, eu vou buscar me satisfazer. Temos, então, o surgimento do fenômeno do consumismo. Um cenário em que grande parte da ação dos indivíduos estão relacionadas ao consumo. Então, assim, pera, eu vou satisfazer a minha necessidade. A minha necessidade pode ser de beber, minha necessidade pode ser de sexo, mas a minha necessidade pode ser também o quê? De consumir coisas. A gente já fez isso, a gente ir no shopping comprar uma coisa e a gente nunca usar essa coisa. Por quê? Porque o prazer está em consumir simplesmente, não necessariamente em usar, mas em ter. E isso gera prazer pra gente. Você já viu na internet? Muitas vezes mostra isso. Nossa, estou triste, vou comprar alguma coisa para ficar feliz. Ah, estou feliz, vou comprar alguma coisa para comemorar. Então, o comprar gera a felicidade, certo? A felicidade é a satisfação do meu próprio prazer, do eu. Tá? Do eu. Eu como referência. Tá? Essa referência, como eu disse para vocês, pode estar em beber, fazer sexo e consumir. Tá? Então, temos então o surgimento do fenômeno do consumismo. Um cenário em que grande parte das ações dos indivíduos estão relacionadas ao consumo. O consumo se destaca como norteador marcante da conduta de vida das pessoas na alta modernidade. Mas eu quero colocar um ponto aqui para vocês. Tá? O que eu estou falando de consumo não é necessariamente objetos que eu pague dinheiro. Tá? Porque eu posso estar falando de pessoas. Porque pensa só hoje, vocês já viram Zygmunt Bauman, que vai falar sobre modernidade líquida? Ele vai falar sobre as relações sociais. As relações sociais líquidas hoje são relações muito efêmeras. O que é efêmero? São relações que acabam muito rapidamente. Tá? Então, o que a gente tem hoje em dia? Eu tenho o ficar. Eu posso ficar com aquela pessoa, com aquela pessoa, com aquela outra pessoa. Porque eu estou consumindo pessoas para o meu prazer, para a satisfação do meu prazer, ou a minha carência afetiva, ou o meu prazer sexual, mas eu estou consumindo pessoas. Então eu sou um sujeito consumista, que consome objetos, que consome pessoas. E a gente vai trabalhar essa ideia aos pouquinhos, certo? Mas pensa só nessa ideia que eu estou dando para vocês, tá? Eu também acabo consumindo pessoas para satisfazer os meus prazeres, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida nisso que eu estou falando, me manda mensagem, seja no WhatsApp, seja no Google Classroom, que eu respondo vocês, tá? Mas não é uma coisa difícil. O consumo acaba gerando o consumismo. Tá? Eu vou consumir objetos, eu vou consumir pessoas. Por isso hoje eu tenho o quê? Relações muito mais fracas. Por isso as pessoas terminam relacionamentos de forma muito mais rápidas também. Tudo bem? Beleza, vamos continuar. Pensem nisso, reflitam sobre isso, porque é uma ideia muito interessante, né? Muito importante para a gente entender esse fenômeno do consumismo, tá bom? Então, ok aqui. Então, vamos começar com essa ideia do feudalismo. Vamos começar lá atrás, nesse processo de modernização e de individualização. Aqui eu tenho um esquema de como seria um feudo, basicamente. Eu tenho aqui um castelo. Aqui ó, você pode ver que eu tenho as hortas. Se você existisse naquela época, na vida passada, quem você foi? Você foi a pessoa que estava aqui? Não, você foi a pessoa que estava, olha, aqui. Ou você estaria aqui. Tudo bem? Aqui, ó. Ou você seria gado, não sei, né? Mas enfim. Você teria um papel aqui. Você teria que produzir comida para o senhor feudal, certo? Ou você criaria gado para o senhor feudal. Você moraria aqui, tá? Vamos estudar como que era a vida nesse momento, tá? No feudalismo, as pessoas estavam consideravelmente circunscritas dentro, né, das relações sociais internas ao próprio feudo, tá? A própria família, senhor feudal e igreja. Então, naquele momento, não havia perspectivas muito originais quanto ao que eu poderia fazer de vida. Se eu nascesse pobre, lembra que eu falei para vocês? Eu nascia pobre, eu nascia servo, eu ia ser servo. Eu seria sempre servo. O meu filho seria servo, o meu neto seria servo. Qual que era a minha perspectiva de vida? Nenhuma.
Porque eu já tinha um destino traçado. O meu destino era ser servo a vida inteira. Então eu não tinha perspectiva sobre o que eu poderia ser alguém na vida. E é uma perspectiva que vocês têm agora. Hoje. Hoje eu sou estudante, mas o que eu quero ser? Eu quero ser advogado? Eu quero ser médico? Eu quero ser militar? Eu quero ser engenheiro? Vocês não têm um sonho de vida hoje? E vocês não acreditam que vai depender do quanto vocês estudarem? Tá? Isso é hoje, mas naquela época você não tinha perspectiva de vida. Você é servo, então você vai morrer servo. Tá? Então não tinha essa muita originalidade quanto aos sonhos. Sobrava pouco tempo para sonhar, para fazer planos de vida. Tá? Em linhas gerais, o futuro ele já estava destinado, predestinado, já estava traçado. Não havia como escolher outra coisa. Desse ponto de vista, né, não se cogitava a possibilidade de projetar algo muito distante, o que eu vou ser daqui a 10 anos. Tá? Quando a tradição fornece à pessoa a segurança de quem ela é, você é servo, sim. Você é alfaiate, você é isso. Ela te dá uma segurança. Não adianta o que aconteça comigo. Eu sou alfaiate, eu vou ser servo. Não importa. Tá? Hoje não. Hoje você sabe que eu quero ser médico. Mas vai depender se eu conseguir estudar e passar. Porque se eu não for médico, o que eu vou ser? Eu não sei. Tá vendo como isso vai gerar uma incerteza? Essa incerteza eu não tinha lá naquela época, eu tenho hoje. E se eu não conseguir passar na faculdade, o que vai acontecer comigo? Tá? Então, lá naquela época, a tradição fornecia para vocês, para a gente, a segurança de quem a gente era. Tá? Do que vai acontecer na nossa vida e das nossas obrigações. Essas dúvidas que a gente tem hoje quanto ao futuro, essas inseguranças, quem eu sou, o que eu vou fazer, não existia. Eram muito menos frequentes isso. Eu tenho isso hoje, com esse processo de individualização, com a consolidação do capitalismo. O que eu vou ser daqui a pouco? Né? Isso eu tenho agora. Só que veio com o quê? Com a Revolução Francesa, que vai mudar o nosso pensamento. Tá? A Revolução Francesa ela vai fazer com que a gente saia do feudalismo e vá para aqui, o capitalismo. E aqui no capitalismo, eu não sou o dono dessa fábrica, muito provavelmente a gente é o cara que está aqui trabalhando no carro. Tá? Eu tenho uma consolidação do capitalismo. Se eu estou trabalhando, eu quero ser alguém na vida hoje. Então eu mudei isso. Eu nasci pobre, mas eu posso ser rico. Vai depender do quê? Do meu esforço. Não é essa a ideia que eu tenho hoje, mas vai depender do que eu fizer agora. Então o meu futuro ele não é predestinado. Veja vocês podem fazer o que vocês quiserem na vida. Basta eu me esforçar. Essa é a ideia, basta vocês se esforçarem. Então, o que vai ser de vocês no futuro? Não sei. Vocês também não sabem. Depende do que vocês forem fazer. Depende do que vocês fazerem agora. Não é que nem no feudalismo que, você nasceu pobre, você vai ser pobre. Não. Hoje, você nasceu pobre, você pode ser rico. E se você nasceu rico, você pode empobrecer. Vai depender, a ideia é essa que o capitalismo coloca, né? Vai depender do que você fizer, certo? Então, olha lá. Com isso, né, com a consolidação do capitalismo, as pessoas elas vão se enxergando como indivíduos. Eu sou uma pessoa, eu não sou o coletivo. Eu tenho a minha vontade. Eu não sou o servo que vai morrer servo. Eu sou o pobre que pode morrer rico, depende de mim. Então, eu sou um indivíduo. Tá? Isso é, sou um indivíduo que tem características únicas, eu tenho um nome único, eu tenho uma vida única. E o capitalismo ele bate muito nisso. Você é único, você é diferente, existe só você nessa vida. Para quê? Para que você consuma mais, para que você seja diferente. Porque eu vou consumir para ser diferente. É isso que o capitalismo ele faz bastante, tá? Você tem uma vida única. Pelo menos é isso que a gente acha que acontece. Essa é a nossa percepção. O sentimento de identidade individual vai se desenvolvendo cada vez mais, fazendo com que surjam práticas simples, desde lá de trás, né? Mas que são bastante significativas. Quais práticas surgiram lá atrás? A utilização do espelho, tá? Porque agora eu me preocupo muito com a minha imagem. Então eu me lembro, ano passado eu estou dando aula, o moleque abria o espelhinho e começava a ver ele. Ele estava fazendo prova e ele começava a se ver se a sobrancelha estava boa, se o bigode estava bom. O que é isso? Eu voltei para mim. Eu utilizo o espelho para quê? Porque eu me individualizei. Eu estou preocupado hoje com a minha aparência. Preocupação que antes eu não tinha tanto. Tá? Antes a humanidade não tinha tanto. Então, a utilização do espelho ele se populariza. Tirar selfies, retratos de si, hoje é comum. Eu sei hoje qual é o meu melhor lado para tirar foto. Vocês sabem qual é o melhor lado para tirar foto de vocês.
coisa que 20 anos atrás não se sabia. Isso foi popularizado pelo quê? Pelo celular, pelo uso do espelho também. A gente tira fotos na frente do espelho, né? Então, tirar retratos de si virou algo comum. Cuidados com a beleza pessoal, agora, são exigência. Tais mudanças deixam claro o surgimento de uma necessidade de eu me diferenciar dos outros. Tá? Eu sou diferente, eu sou único, eu sou específico. Eu sou diferente do outro. Agora, não basta eu ser livre, eu também preciso ser um indivíduo único, diferente. Por isso o espelho, por isso as selfies, certo? Então, olha aqui, ó. Então, Kim Kardashian, se eu não me engano, ela publicou um livro só com as selfies dela. Bacana, beleza, ok então, né? Poxa vida, mas isso mostra o quê? Como na nossa sociedade há um crescente processo de individualização. Eu estou focado cada vez mais em mim. Eu preciso me mostrar como pessoa que consome, porque se eu sou capaz de consumir, eu sou diferente daqueles que não consomem. Lembra que o documentário ele fala isso. Eu preciso fazer parte de uma sociedade, mas que sociedade é essa? A sociedade capaz de comprar, capaz de consumir. E quem é capaz de consumir? Aquele que não é pobre. Então, para eu me diferenciar das pessoas, eu preciso consumir. Eu quero me diferenciar dos pobres. Eu quero consumir coisas diferentes. Que coisas diferentes? Um celular caro. Quem tira selfie está aqui mostrando somente o próprio corpo ou está mostrando também o celular que tem? Lembra de quantas pessoas apareceram tirando selfie com tablets? Eu lembro, cara, quando surgiu o tablet, quantas pessoas tirando foto com um tablet enorme. É para quê? É para mostrar a si mesmo? Não, é para mostrar que é capaz de consumir, é capaz de se diferenciar dessa maneira. Tudo bem? Então é uma coisa que vocês precisam pensar nisso daí também, certo? Então olha lá. Inseguranças, incertezas e o voltar-se sobre o eu. Isso daqui eu vou deixar para a aula que vem. Certo? A gente vai começar a falar dessas inseguranças. O que eu quero que vocês foquem é nisso. Nesse processo de consumismo, nesse processo de individualização, de eu voltar para mim, de eu provar para as outras pessoas que eu posso consumir. Tá? Porque eu poder provar para essas pessoas que eu posso consumir é satisfazer o meu ego, é satisfazer o meu prazer, é me satisfazer. Tudo bem? Com relação a essa parte de inseguranças, a gente vai começar a falar na aula que vem, certo? Eu gostaria que vocês lessem esse texto aí. Se eu não disponibilizei ainda, eu vou disponibilizar para vocês agora. Leiam ele até o final e na próxima aula a gente vai falar sobre essas inseguranças, tá bom? Então fica desse jeito aí. Um beijo para vocês, bom descanso, bons estudos. Fiquem isolados, se cuidem, tá? E até a próxima. Tchau, tchau, viu?